10h05, a gente abre essa edição falando de empreendedorismo e economia. Um novo levantamento do governo federal aponta o seguinte: abrir uma empresa em Curitiba leva apenas 5 horas. Uma boa notícia aí, lembrando que durante a pandemia muitas pessoas adiaram o sonho de empreender ou então acabaram quebrando. Então, empreendedorismo aí com uma facilidade, menos burocracia para alguns segmentos. Quem conta os detalhes é a repórter Vanessa Fontanella. Vanessa, bom dia para você. Oi, Rafa, ótimo dia para você e a todos que nos acompanham. Olha, Curitiba consegue reduzir ainda mais o tempo médio de abertura de empresas, viu? Com menos burocracia e agilidade nos processos, uma empresa pode ser aberta em apenas 5 horas na capital. O tempo é 83% menor do que a média brasileira, que é de 1 dia e 5 horas. Os dados são do Mapa das Empresas, ferramenta do governo federal que monitora o tempo para abertura de novos negócios no país. O levantamento referente a novembro de 2022 mostra que Curitiba ficou com o terceiro menor tempo entre as capitais, atrás apenas de Vitória, com 4 horas, e Aracaju, com 2 horas. Abrir uma empresa na capital também é 69% mais rápido do que a média do Paraná, que em novembro estava em 16 horas. O levantamento considera no cálculo do tempo o cumprimento da etapa da viabilidade, em que o município e a junta comercial confirmam a possibilidade de a empresa se estabelecer no endereço indicado e usar o nome empresarial escolhido, e também da etapa do registro, em que a junta comercial fornece o contrato social e o número do CNPJ gerado pela Receita Federal. Para empresas que exploram atividades de baixo risco e médio risco, que representam aproximadamente 90% das registradas, o cumprimento dessas duas etapas é suficiente para o início do funcionamento. A inscrição no município e a emissão do alvará, quando for o caso, ocorrem de forma automática. Curitiba vem sistematicamente reduzindo o tempo médio de abertura de empresas nos últimos anos. Em novembro de 2019, por exemplo, uma empresa levava em média 3 dias e 9 horas, ou seja, 81 horas para conseguir o seu registro. Desde então, houve uma redução de 94%, até chegar ao tempo de 5 horas registrado em novembro do ano passado. O prefeito Rafael Greca diz que a burocracia para a abertura de empresas é um entrave para o empreendedorismo brasileiro, e a redução expressiva desse tempo mostra que estamos, abre aspas, no caminho certo, fecha aspas. Ele diz ainda que algumas medidas, como a ampliação do número de atividades enquadradas na Lei de Liberdade Econômica e a simplificação de processos, como etapas eletrônicas que dispensam a ida do empreendedor até a prefeitura, por exemplo, colaboram para essa rapidez. Em 2022, a Prefeitura de Curitiba incluiu mais 61 atividades na chamada Lei da Liberdade Econômica, que dispensa licenciamento para atividades consideradas de baixo risco. O número de atividades incluídas nesse parâmetro na cidade passou de 545 para 606. Essas empresas ficam dispensadas de alvará de licença para localização, licença sanitária e licenciamento ambiental. Entre os incluídos na lista estão atividades de organizações associativas e sindicais, serviços de malote, academia de artes marciais e algumas atividades esportivas, organização de excursões e transporte de mudanças. Rafa, volto contigo aí no estúdio. Obrigada. A Vanessa trouxe aí um resumo, Marcos, sobre as facilidades, digamos assim, de se abrir uma empresa. Vale reforçar que para alguns casos, na hora de tirar o alvará, tem que esperar um pouco mais. Isso é para registrar a abertura quando o processo é um pouco mais simples. E teve aspas do prefeito Rafael Greca dizendo que não pode ter a burocracia e tudo mais. Só queria lembrar que durante a Prefeitura de Curitiba, durante a pandemia, emitiu aí cerca de 30 milhões de reais em multas, né? Isso foi registrado. Houve um pedido da Câmara de Vereadores e do próprio segmento empresarial, associações, em relação ao perdão dessas dívidas de multas, e até o momento nada foi falado por parte da Prefeitura. Ficou para a resolução para este ano e a cobrança, que até o momento está valendo. Então tem que ver direitinho como é que funcionam de forma prática o apoio também para os empresários. Basta simplificar a abertura, depois encher de complicação para tirar o alvará e ainda manter multas sem contrapartida, por exemplo, de outros impostos ou outras iniciativas, né, Mark? Olha, Rafaela, outras cidades fizeram isso. Londrina, por exemplo, tentou avançar bastante nisso. Por lá, inclusive, o Ministério Público aqui se opôs à ideia de perdão de dívidas durante a pandemia, mas chegou lá a um meio termo para tentar ajudar a classe produtiva, até porque essas multas foram emitidas para pessoas que simplesmente queriam trabalhar.
Importante sempre ressaltar isso. Qual é a ilegalidade que a pessoa cometeu? Ela abrir a empresa dela e tentar trabalhar, tentar gerar receita, inclusive para não demitir funcionários, que também é importante uma pandemia. É verdade que as pessoas têm que cuidar muito com a saúde, e óbvio que tem, mas também é importante que elas tenham que comer, até para se manterem saudáveis. E a gente tem que comer graças ao trabalho do dia a dia. Essa decisão, ela é da Câmara dos Vereadores. Então, o setor produtivo precisa conversar com a Câmara de Vereadores para que ela tome a decisão aqui na cidade, apesar da postura do Executivo Municipal, que é totalmente insensível a essa questão. Agora, sobre a desburocratização aqui da capital paranaense, temos que comemorá-la sim. É muito importante melhorar o ambiente de negócios sem essa burocracia extrema. Tem um estudo da Confederação Nacional da Indústria que é chamado de Competitividade Brasil. Ele avaliou, Rafaela, 18 países. No fator burocracia, o Brasil ficou em último. De todos os países avaliados, o Brasil foi considerado o mais burocrático, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. E aí figurava como 16º colocado no ambiente de negócios, justamente pelo excesso de burocracia. E pior, nós temos uma combinação nefasta aqui no Brasil, que é o seguinte: nós temos excesso de burocracia, que é muito ruim, mas ela pressupõe o seguinte: tem um monte de regra. Então, eu seguindo as regras, por mais que elas sejam em excesso, eu estou seguro juridicamente. Não, porque tem regra demais e as regras mudam de acordo com o sabor do vento. Então você tem burocracia com insegurança jurídica, que é um negócio impensável, contraditório, mas o Brasil consegue. Não duvida, amigo. O Brasil consegue situações como essas. Então é importante, sim, diminuir a burocracia, né? A burocracia, ela favorece corrupção, porque aí o cara vende a dificuldade para depois captar facilidade com o dinheiro no bolso. Ela desestimula a criação de novos investimentos e compromete o desenvolvimento econômico do país, já que incentiva a informalidade. Então, Curitiba está bem nesse sentido, é um título que temos sim que comemorar, nos orgulhar, e temos que avançar desburocratizando. É importante que quem quiser empreender nesse país tenha aí incentivos, Rafaela, e não ali gente querendo atrapalhar. Agora 10h13.